programa que vai ter uma extensão durante o julho todo, e a Consus faz a abertura dessa proposta agora, iniciando hoje, no dia 3, até o dia 8. Vocês podem olhar melhor a nossa programação no site da cognopolisexperience.org ou dentro do site da própria Unisim. E aí vocês vão poder aproveitar melhor, né, toda a programação que a gente tem para todos esses dias. Então, existem atividades tanto pela manhã, como à tarde, à noite, né? Então é importante que vocês aí se situem para poder tirar proveito. E nós estamos aqui, então, né, hoje com a proposta de poder estar trabalhando justamente apresentar as nossas revistas, as publicações científicas da Consus, que foram preparadas exclusivamente para essa oportunidade. E para isso eu queria, então, situar quem são as pessoas que estão aqui na mesa, né? Nós temos aqui, então, o nosso coordenador, no caso, o André Lima, né? Bem-vindo, André. Obrigado, boa noite a todos. Então, sejam muito bem-vindos à Semana da Conscienciometrologia, né? Essa semana é muito especial, porque a Conscius está completando 20 anos, né? E o Conscienciograma, 30 anos. Então, fazendo uma média aí, são 25 anos da Conscienciometrologia. Então, quer dizer que a Conscienciometrologia chegou em sua maturidade intrafísica, sua maturidade consciencial. E para isso, nada melhor do que produções científicas, gestações conscienciais, né? E hoje nós temos 3 gestações conscienciais fantásticas que aqui nós vamos apresentar, as pessoas aqui estão presentes vão apresentar. Nós temos a Glasnost número 13, com vários artigos científicos, e o primeiro é sobre o tritênio do conscienciograma, né? Nós temos o Manual do Conscienciograma, que vai ajudar a muitos pesquisadores a entender melhor o conscienciograma e se entender melhor, né? E nós temos aqui a cereja do bolo, a Glasnost especial, as 25 primeiras folhas de avaliação, novas folhas de avaliação do conscienciograma, né? O Valdo levou 20 anos para produzir o conscienciograma. A Conscius precisou mais 20 anos para produzir as primeiras 25 novas folhas de avaliação com conscienciograma. E nós vamos, em 20 anos, quem sabe, atingir nossa meta institucional de 50 mil questões do conscienciograma, né? E, com tudo isso aí, mostrando sua maturidade, a nossa primeira folha de avaliação aqui é acolhimentologia, né? Um trafó da instituição, tá? Isso foi uma sincronicidade, eu acho que ninguém pensou nisso aqui, né? Mas eu vi aqui em cima da hora. Então, parabéns a todos, gente, parabéns. Vamos em frente, né? Muito bem. Então, para a gente vai dar continuidade, né, às nossas atividades, vamos ver quem é que está aqui presente na mesa hoje, né? A professora Nilce de Oliveira, a professora Helena Schneid, e o professor Eliel Queiroz, e o professor Leonardo, que não está presente, mas vai estar presente, mas online, né? Junto com as nossas atividades. E o importante, gente, como o professor André colocou, nós vamos falar então hoje, basicamente, a nossa atividade é falar dessas duas revistas aqui, como que ela surgiu, né? Como é que foi a experiência dos propositores, todo o processo, e para isso a gente gostaria justamente de estar compartilhando com vocês, com base nos temas, né, a própria produção e peculiaridades, né, do processo, dos bastidores, que eu acho que é importante também a gente saber. Então, para isso, eu queria convidar primeiro a professora Nilce de Oliveira, tá? Para você estar falando um pouquinho da revista. É só você ligar aqui no. Ok. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos nessa semana, bastante significativa para nós. E as minhas palavras vão ser breves aqui em relação à questão técnico-científica desse simpósio. Nós estamos no 10º simpósio de conscienciometeorologia e a temática para este ano era realmente falar sobre o conscienciograma, sobre inovações em relação ao conscienciograma. Isso foi definido no final do simpósio do ano passado, tá? E como resultado disso, a gente tem uma chamada de trabalhos permanentes
para a revista Grasnost, que é essa revista aqui, no seu 13º ano, seu 13º número, e para esse daqui, então, a temática, o eixo temático do simpósio, né, tem a chamada aberta, mas a gente ia privilegiar os trabalhos que falassem sobre conscienciograma. Então, os artigos que chegaram são 7 artigos bastante significativos e que falam de conscienciogramas são os que estão publicados aqui. Tá? Depois, então, a nossa colega aqui, que é a minha parceira também de coordenação do setor técnico-científico, Helena, vai falar mais especificamente dessa revista. Ela tem uma particularidade que eu vou adiantar um pouquinho, tá, Helena? Que é o seguinte: esses artigos são artigos bem inovadores mesmo, que trazem um olhar diferente, que realmente é expansionista em relação à questão do conscienciograma. E ela vai detalhar para vocês, ficam na curiosidade, tá? Ela vai estar sendo disponibilizada no dia do início do simpósio, né? Porque vai ser os assuntos do simpósio, tá? Então é isso, né? E aí a gente, em paralelo, correndo o programa de expansão do conscienciograma, né? Já né, em andamento com as folhas de avaliação, a gente traçou como meta estar publicando aqui também, nesse momento, desses 30 anos do conscienciograma, também esses 25 primeiras folhas de avaliação, né, André, que representa 1%, né, da meta de 50 mil, embora tenha levado os 20 anos, esses 20 anos foram muito significativos. Mas esse é um assunto também que os nossos colegas, o Eliel Queiroz e o Leonardo Silva, que está online, vão abordar e vão falar com mais profundidade sobre o conteúdo dessa revista, que é muito importante trazer o conteúdo e depois ela vai ser colocada em experimentação aí nos próximos dias nos consins cobaias, tá? E, então, é isso, tá, Marília? Tudo bem? Se tiver mais alguma coisa, a gente fala. O André já adiantou ali uma questão do livro. A gente vai ter um livro também, que não é o tema do o lançamento aqui é de revistas, mas não tem como a gente não falar dele, né? Que esse daqui, o Manual do Conscienciograma, que também trabalhamos com a meta de estar lançando nesse momento. Eu e a professora Luimara Schmidt, nós somos organizadoras, no entanto, assim, com 26 coautores, né, dos colegas nossos aqui nessa produção, e amanhã no Círculo Mental Somático, então, procuram assistir o Círculo Mental Somático amanhã também. Então, bom evento para vocês. Nilce, eu queria só atualizar que uma pessoa me perguntou sobre a revista. Como a gente vai ter os eventos agora durante a semana, quem não tem, é lógico, aqui a gente não tem, a pessoa não tem acesso ao conteúdo. Mas vocês vão poder ter acesso ao conteúdo e à própria revista já na própria epígrafe, não é isso? A Epígrafe já tem à venda a E quem está revista, online, como é tá? Essa revista aqui, como também a revista O Manual, tá? As pessoas que vão participar do Consincobaia nesses dias, elas vão ganhar essa revista aqui, especialmente essa revista das 25 neofolhas, porque elas vão participar de um Consincobaia voluntária do Conscienciograma, só que ao invés de escolher uma folha dentre as 100 do Conscienciograma, vai escolher daqui. Então, elas vão ganhar isso, tá? No final desse evento aqui de hoje, nós vamos fazer o sorteio de uma dessas revistas e de um manual do Conscienciograma, tá? E dessa revista aqui também, tá? Então, isso excepcionalmente, tá? Essa revista, ela em breve ela já vai estar disponível também no PDF, disponível lá para os participantes do simpósio. Essa daqui ainda não, tá? Mas ela tá disponível, inclusive já está disponível na Epígrafe para ser adquirida. É isso, né? Eu estava perguntando quem vai estar online, então vai ter acesso à revista na segunda, na terça. Essa revista aqui, sim, Tá. tá? Então, todos vão ter acesso ao conteúdo. O importante é isso, né? Seja presencial, no livro presencial, ou então, a semana que vem, quando a gente dá início ao simpósio realmente, né? Então, hoje a gente vai falar dos bastidores, de como é que ocorreu, e o conteúdo a semana que vem, né? Segunda e terça e quarta. Então, todo mundo fica atento para poder daí se aprofundar um pouco mais. E aí, professora Helena, vamos lá, então? Boa noite a todos, né?
E é uma satisfação nesse momento, a gente está vivenciando esse momento de produção científica aqui na Conscius, de 2 revistas científicas e um livro, né? Isso aí eu acho que é um marco muito importante que eu percebo, eu sinto que seja a representatividade do amadurecimento das reciclagens, da caminhada das pessoas, de cada consciência, o amadurecimento e a generosidade de compartilhar aquilo que vem desenvolvendo e vem conhecendo, né? E a gente está com essa revista aqui, com 7 artigos, mas, em primeiro lugar, eu queria agradecer profundamente a todos os autores, em primeiro lugar, que trouxeram as suas experiências, os seus labicons aí, para publicação, para que essa revista pudesse ser concretizada. Os autores, os revisores, né, toda a colaboração e a prontidão dos revisores, e todos os colaboradores aí, dos tradutores, todos os envolvidos, a Liliane na diagramação, que deu todo um suporte especial para que isso pudesse também a gente ter esse produto final, né? Interessante, né? Porque parece que a gente tem no Holopensene agora essa questão da grupalidade, né? Sim, Parece que isso ficou muito forte dentro do trabalho da Consus, né? Que é um trabalho muito grupal dentro da Maxi ProEx e difundindo a conscienciometrologia. Então, a ideia é que a gente possa aproximar todas vocês, né? Para que que a gente tire um pouco aquela ideia de que, conscienciograma é difícil, isso é difícil. Não, gente, não é assim, né? Então, inicialmente, a gente pode pensar dessa forma, mas vamos nos aproximar, e aqui a gente tem muitas oportunidades para que a gente possa estar acessando conteúdos que são muito valiosos, né, para a nossa evolução. Porque a conscienciometrologia, ela traz muito bem, ela é a especialidade dela é a própria intraconsciencialidade, né? A própria evoluciologia também, né, dentro do processo de... Então, tem muito conteúdo importante que a gente pode aproveitar. E a ideia é que vocês se aproximem, né? Vão lá, curioso, pega a revista, dá uma olhada no tema, e sempre tem algo que pode nos tocar, né? Às vezes eu vejo que tem assuntos que a gente está lendo, de repente aquilo ali é a nossa senha, é o nosso chamada para poder acessar aquela informação, né? Então sejam todos convidados para isso. exatamente. Nessa abordagem que você está trazendo, tanto quem acessar a revista, ele tem ali tanto a questão do olhar da cientificidade que o conscienciograma traz, e a partir daí o pesquisador, o autoconscienciômetra, ele vai se beneficiando dessa condição. O desenvolvimento ali da arquitetura cognitiva também, a partir do trabalho da pesquisa do conscienciograma, o autorrealismo que a consciência se beneficia pelo, também na condição aí de autopesquisador, e tem a outra, aqui também, a possibilidade da consciência se ter uma autocentragem também, aborda aqui as possibilidades de aprofundamento aí na consciência, né? E também ali uma proposta de espectro serenológico que o pesquisador ele pode estar lendo, pesquisando para poder estar aprofundando e traçando ali sua metodologia, o seu direcionamento aí para estar conquistando E deve todas ser essas... curioso, né, Helena, quando você mexe, por exemplo, com a revista, quando você pega os artigos, você percebe vieses diferentes dos interesses da conscienciometria, né? Sim, E com isso você acaba entendendo, né? Aprofundando uma questão, porque aquele autor vai trazer, como você colocou, uma questão sobre a cognição, né? A Daniela que vai apresentar o trabalho da arquitetura cognitiva junto com outros 2 autores. Então, ela vai trazer uma curiosidade sim, que foi trabalhada, que foi investigada,
e a gente aprende com isso, né? Então, Isso. acho que deve ser E um interessante vai dizer. complementando, é interessante que um artigo vai complementando um aprofundamento, uma reflexão, então vai desencadeando um percurso de, de reflexão, de esclarecimento, de curiosidade, de instigação a cada trabalho, né? E importante aqui ressaltar que esse caminho, ele começa no primeiro artigo, quando a gente fala no trintênio do conscienciograma, né? Então, Que vai ser que apresentado vai no ser domingo, né? apresentado no domingo, na tertúlia matinal, pela professora Luimara. Então, a Luimara abre a revista, trazendo o conscienciograma na sua integridade, assim, na sua apresentação, e a partir dali cada autor traz o seu olhar e isso vai sendo desencadeado aí a cada momento, por conta de cada viés de cada artigo, né? Perfeito. E essa parte histórica, a professora Limara está aqui presente, né? Ela é tão importante, né, para a gente localizar aquela especialidade e ver como que a gente vem progredindo, né? Então, eu estava brincando até com os colegas, que eu falei, a gente com 20 anos já está ficando adulto, né? Pelo menos, pelo menos pela cronologia, a gente já está numa idade um pouquinho, já saiu da adolescência, já está virando gente grande, e a gente, como gente grande, já pode fazer coisas mais, vamos dizer assim, já dá para pensar Mas em de gente grande, coisa né? de gente grande. Mas o que eu quero colocar é que isso envolve também a maturidade grupal, né? Quanto que a gente precisa, através da convivência, através desse trabalho da imersão na conscienciometria, ir adquirindo recursos para poder lidar melhor com a gente e com os outros, né? Isso, Porque isso. não é uma tarefa fácil, né? A gente E é uma não é tarefa uma do tarefa. dia a dia, né, Marília? Por isso que é importante a gente estar aberto para esse olhar aí E o de interessante é para investigação. esse nome, né, a Glasnost, Aham. né? Que é interessante a curiosidade, eu não sei se vocês sabem, vocês que estão aqui presentes, né? A curiosidade, por que o Glasnost? Quem quer falar? Glasnost na realidade, é um nome que foi dado por um amparador e ele teve uma participação num processo da Rússia, né? E o professor Valdo conta, vamos dizer assim, todo esse desfecho, na realidade, e a característica do Glasnost, que é o processo da transparência, o processo da abertura, né? De você estar aberto. Então, aqui, eu acho que esse Holopensene é o perfil, inclusive, da própria vamos dizer assim, Equipex, que trabalha diretamente com a Consus. Então, quando a gente chega próximo da conscienciometria e da própria instituição, a gente acaba entrando nesse Holopensene, né? E toda essa pesquisa também está, vamos dizer assim, imbuída nesse Holopensene da Glasnost, né? Que é o você deixar aberto ao máximo, com clareza, com tecnicidade, a sua experiência, não é isso, Nilce? E a Nilce até tem um artigo aqui que ela. Acho que a Helena vai falar mais dos artigos e dos autores. Tá bom, Helena. Então, ó, você veja, esse artigo da professora Nilce, né? Sim. Que ela deu, Eu inclusive, na. sequência aqui, né? Tá, pode passar. Até porque os artigos, eles mostram muito, assim, as linhas de pesquisa de cada um dos pesquisadores que estão trazendo aqui, né? Que são Perfeito. voluntários, docentes, Fica da consultômetros Conce, aí então, da Conce tem. E aí a Helena estava comentando que ela vai entrar um pouco nisso, né? O especialismo da Caroline, da Daniela, do Flávio, da própria Helena, do André, que está aqui, do Leonardo, né? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, aqui dentro dos especialismos, no primeiro artigo aqui da revista, é a professora Luimara, que traz a apresentação ali do conscienciograma, e na sequência, traz a. Deixa eu me localizar aqui. Aqui.
Na sequência, traz a Caroline, ela traz a autocientificidade e conscienciometria, reflexões qualificadoras da prática conscienciometrológica. Então, a Carol, ela traz aqui o olhar ela aprofunda a proposição de reflexão no olhar de cientificidade em relação ali à prática da conscienciometrologia por meio do conscienciograma. Depois, na sequência, então, a Carol traz a cientificidade. Na sequência, vem arquitetura cognitiva e conscienciograma, hipótese estrutural da gênese dos traços conscienciais. Então, essa dentro da especialidade da professora Daniela, do Flávio e que eu contribuo também no artigo. Então, vejam que tem uma caminhada aí. Aí, da arquitetura cognitiva, nós temos o quê? O autorrealismo conscienciométrico aplicado ao uso do conscienciograma, que é um artigo aqui do professor André Lima. Então, vejam o crescendo que tem autocientificidade, arquitetura cognitiva e autorrealismo. Na sequência, o Leonardo Silva, ele traz uma proposta de uso conjunto do conscienciograma e escala do autocentramento para aferir a autolibertação consciencial. Então, conforme a gente vai lendo, a gente vai aprofundando e vai compreendendo, tendo a oportunidade de se instigar e de aprofundar na intraconsciencialidade. E, na sequência, o Carlos Mandolese, ele traz a proposta de espectro serenológico aplicável à autopesquisa conscienciométrica, fundamentos teáticos. Então, ele traz a proposição do espectro serenológico e ele traz também os fundamentos teáticos, quer dizer, tanto da teoria como para aplicação prática, para a gente poder se aplicar mesmo, vivenciar, experimentar, ter as próprias experiências. E a professora Nilce fecha a revista com a paracientificidade e referências técnicas do conscienciograma. Então, ela que foi tema de tertúlia matinal, né, Nilce? Há umas 2 semanas atrás. E é importante, eu sugiro que olhem a tertúlia matinal, que ela fez que ela apresentou essa mesma proposição com o paper, e aqui na revista você vai acessar mais elementos com mais profundidade aí a proposta de paracientificidade aí que ela traz. Foi a tertúlia matinal do dia 14 de junho. Então, vale a pena aí dar uma conferida. Certo, Marília? Certo. Então, muito grata aí, Helena, acho que se vocês tiverem algumas dúvidas, tá? Possam fazer perguntas, aí vocês... E eu quero reforçar toda a colaboração dos revisores, né? Isso. Que sem eles, e nós trabalhamos com integração, os autores com prontidão, com cooperação, houve uma integração entre autores, revisores, a diagramação, foi um trabalho assim realmente de equipe, acompanhado pela Equipex, de alto nível de gentileza e de autocientificidade. Foi E está sendo muito oportuno, eu vi até essa pesquisa que o professor Carlos apresentou, né? A gente tem, a própria CCCI tem trazido muito essa questão da escala evolutiva, né? Tem muitos conteúdos hoje no sentido da gente poder se localizar, entender a dispersidade, entender outros estágios da escala, e a Consus, ela permeia por toda essa trajetória, e o professor Carlos trouxe uma contribuição aqui importante, que ele apresenta o gráfico, e a gente vê bem essa conexão com o processo evoluciológico, e a gente às vezes pensa, né, no próprio serenismo, que é uma coisa assim, realmente é uma trajetória longa que a gente tem, mas torna isso mais viável a gente entender, né? Você traz, então a gente está trazendo elementos da escala para entender de uma forma mais próxima, né? exatamente. Para ver o que Que a é gente possível no dia a dia, a gente está aplicando isso, né? Vivenciando.
e assim outros conteúdos que tem. Vocês querem complementar alguma coisa? Vocês aqui, André? Não? Podemos seguir em frente? Você quer complementar alguma coisa a mais, Helena? Não, tá, qualquer coisa Tá bom, nós vamos ter oportunidade aqui, depois que a gente trouxer a fala dos nossos colegas, né? Acho que a ideia agora é a gente convidar o professor Leonardo, tá presente aí? Se você quiser perguntar se ele quer fazer a fala dele, porque agora é o horário do Leonardo e o professor Eliel falarem um pouquinho dessa nossa produção aqui, né? Desse. O professor Leonardo teve uma indisponibilidade física e precisou ficar em casa, mas ele vai estar contribuindo. Léo, você consegue falar aí alguma coisa? Léo? Está com o microfone fechado. Eu acho que contando com o pessoal online. A tecnologia faz parte, né, gente? Ele está com o microfone, parece que. Mas enquanto ele está ajustando. Aí. Pouquinho de paciência, tá, gente? A gente está só ajustando a tecnologia, vai dar tudo certinho. O anfitrião tem que liberar quem é o anfitrião. Como que eu libero? Alô, alô. Ah, Bem-vindo, Léo. Que bom. Opa, legal. Bem-vindo aqui, tá, Léo? Fica à vontade, então, para dar a introdução aqui, né? Se apresenta para a turma e falar da Boa- sua Tá experiência bom, no projeto. tá bom, Helena. Marília, meu cérebro aqui não tá muito bom, tô com uma gripe forte, mas a gente vai levando aqui, tá bom? Boa noite para todos. É uma satisfação realmente muito grande estar nesse momento aqui de muita produção técnico-científica da Consus, né? É um novo patamar de pesquisa, um novo patamar científico da conscienciometrologia, a gente pode dizer dessa forma. Alguns pontos que eu vou destacar aqui, principalmente da experiência e tal, eu vou fazer só um pequeno corte em relação às 25 folhas, porque na verdade teve algumas publicações prévias que não estão dentro da técnica que a gente conseguiu publicar essas 25 folhas, mas que deram origem a todo esse trabalho, né? Não está no mesmo nível de maturidade, mas teve o seu papel importante lá mais ou menos em 2018. Mas antes disso, eu vou começar falando sobre a minha motivação de começar nesse projeto aí, né? E acho que todo mundo já sabia que tinha um pesquisador, que era o Moicano lá, que estava há muito tempo pesquisando sobre o conscienciograma, que era o Eliel. E eu lembro que o trabalho vinha, às vezes uma outra pessoa entrava e tal, mas ele estava lá, firmão, né? E há mais ou menos uns 10 anos atrás, por incrível que pareça, 2016, né, metade de 2016, já para início de 2017, eu estava dando um curso que é o Conscienciograma Sem Drama. E me veio assim aquela motivação muito forte de escrever folhas de avaliação. Eu não sabia nada, não tinha nenhuma tecnologia e tal. Eu só sabia que ele estava pesquisando. E eu falei, putz, vou escrever isso aí. Eu lembro que na aula, eu posso estar equivocado, mas era a Carol, o Marconde, a Nilce e eu. Se eu não me engano, éramos os professores. E, e aí eu fiquei muito motivado, assim. É uma motivação muito fora do normal. Hoje eu tenho para mim, como hipótese, que aquilo ali foi uma espécie
de teleguiamento, sei lá, alguma coisa aconteceu ali, né? Porque eu consegui, a partir dali, começar a pensar e escrever sobre as folhas. E a minha ideia inicial, porque é um tema de pesquisa que eu também estudo há muito tempo, era sobre abertismo consciencial. E se eu não me engano, o primeiro verbete que o Waldo escreveu foi sobre abertismo consciencial. Eu posso estar equivocado, mas se eu não me engano foi alguma coisa nesse sentido, sim. Enfim, aí eu comecei a escrever muito na base da tentativa e do erro, né? E olhando o que existia no conscienciograma. E falei, Léo, tô com essa perspectiva aí, eu gostaria de saber o que você tem aí, quais são as técnicas e tal. E aí eu me reuni com o Eliel pela primeira vez e ele me deu uma aula de 2 horas do que ele pensava e da maneira como ele já visualizava a produção intelectual a partir das folhas de avaliação, que era uma coisa para mim extremamente sofisticada. Aí eu falei, não, cara, isso aqui é muito avançado, eu vou participar desse projeto aqui e eu vou continuar escrevendo. Eu não entendi muita coisa do que você falou, mas eu vou continuar, fica tranquilo. E aí a gente foi começando a se reunir, né? E eu comecei a gravar essas reuniões. E a partir dessas gravações, eu comecei a estruturar uma série de ideias, né? Eu não entendia muito bem, mas eu estruturava. Eu tenho esse pensamento por causa da tecnologia e tal. E aí, eu falei para ele, ó, a gente precisa publicar isso aqui, cara. Isso aqui é um material muito importante. Então vamos fazer o seguinte, eu vou publicar a sessão com as 10 folhas de avaliação, com o que eu entendo, né? E você publica lá uma folha, ou o que você conseguir, mas o mais importante é você publicar todas essas técnicas que você já, essa tecnologia que você já conseguiu mapear aí, né? E assim foi feito em 2018, se eu não me engano, eu posso estar errado, a gente conseguiu publicar 2 artigos, e aquilo deu um pontapé muito importante para a gente chegar no que a gente tem hoje, né? Mas na verdade já vinha há muito tempo, mas aquele ponto, por isso que a publicação ela é muito mais importante do que. Hoje eu entendo mais isso quando o Valdo falava, né? Você tem que publicar, a escrita é muito importante. Depois que a gente publicou, eu vi o desenvolvimento do trabalho, e eu vou começar a ver agora a partir dessas publicações atuais, né? Então é algo que realmente faz muita diferença na produção de uma instituição. E a gente publicou lá, da maneira como a gente conseguiu, as folhas de avaliação, mas aquilo ali foi muito importante. A partir disso, a gente começou a pesquisar como que a gente ensinaria as pessoas a também publicarem. Houve uma estruturação das aulas, né? Que é o curso que a gente hoje tem. E eu posso dizer, sem sombra de dúvida, um fator que influenciou muito a gente chegar onde a gente chegou foi a amizade. A amizade e o trabalho em equipe. E o André, na sua fala inicial, colocou isso, acho que outras pessoas comentaram também. E eu digo para vocês que sem essa perspectiva da amizade, do trabalho em equipe, da parceria, e veja, isso não significa que a gente não, de vez em quando, não se dá umas cotoveladas e tal, mas o fato é, a gente está se pautando no trafor de cada um, na contribuição que cada pessoa pode dar para o trabalho como esse, do tamanho que ele é. E eu acho que esse, para mim, é um dos pilares centrais desse trabalho, dessa atividade que a gente conseguiu, está conseguindo realizar até agora, né? Alguns outros pontos que eu acho que são interessantes, que vocês vão começar a perceber, quem se envolver com a produção intelectual de folhas de avaliação. A gente já até colocou um pouco na nossa live da semana passada, desenvolvimento de alguns atributos conscienciais e algumas coisas que a gente vai ver, qualidades ou, né, aspectos intraconscienciais que a gente começa a perceber. A capacidade de mega foco, por exemplo, a gente vê que a escrita de uma folha de avaliação faz com que a gente consiga compreender, ou pelo menos organizar o nosso pensamento em função de um tema, mas com uma perspectiva muito estabelecida, assim, porque você, a partir do cabeçalho, do título da folha de avaliação, você consegue organizar
o caminho que você vai raciocinar para construir as perguntas, né? Entre associações de ideias, organização do conhecimento na perspectiva marturológica, aproveitamento evolutivo do conhecimento que você acumulou na vida. Assim, são muitas coisas que você começa a confluir na produção de uma folha de avaliação. Enfim, tá pegando a garganta aqui. Você começa a ver elementos de desenvolvimentos da maturidade de um assunto, que na verdade é uma qualidade da consciência, a partir de várias frentes e perspectivas, vários vetores, podemos dizer dessa maneira. Você começa a pensar, por exemplo, o seu impacto no grupo, o impacto do grupo em você, você começa a pensar a relação que você tem com você, tudo isso pensando na construção das perguntas. A relação que você estabelece com os ambientes, né? Esses vetores, eles vão, com o tempo, a gente vai amadurecendo, a gente vai conseguindo confluir tudo isso na produção de uma folha, você vai começando a pensar todas essas características, né? Todos esses vetores. Enfim, eu vejo que é uma perspectiva técnico-científica nova que se abre na conscienciologia, a partir da conscienciometrologia, especificamente da conscienciogramologia, e que vem a contribuir muito com a autopesquisa e autoconhecimento de todos nós. É, é, assim, tem muita coisa para falar, né? Se deixar, como o Léo falou, a gente fica aqui meia hora, uma hora falando sobre tudo que a gente tem aprendido com esse experimento, né? Mas o que eu posso dizer para vocês, assim, é agradecer muito essa oportunidade, essa experiência, essas amizades que eu falei, que eu venho aprofundando. Eu quero agradecer pessoalmente todas as pessoas que estão diretamente relacionadas com a produção dessa revista. Ela, de fato, com toda a tecnologia que a gente conseguiu desenvolver, ela é o primeiro tijolinho, né? Ela é 1% de tudo que a gente tem que produzir aí das 50 mil perguntas, mas já é 1%, então as 50 mil perguntas já iniciaram, né? E eu estou realmente muito feliz com tudo isso que a gente tem feito, com tudo isso que a gente conseguiu fazer. E mais feliz ainda porque, assim, a Conscius, estava até comentando com a Luimar ainda agora, é uma maturidade enorme, 3 publicações científicas num único evento. E isso é resultado de muito experimento e muita, assim, é uma maturidade científica que a Consciência há muito tempo buscava e que eu vejo hoje que a gente conseguiu realizar. Enfim, pessoal, eu gostaria de agradecer e passar a palavra para o meu amigo Eliel aí, que tem muita coisa para contribuir também. Muito obrigada, Leonardo. Vamos lá, então. Muito bom ele ter conseguido contribuir com a gente. E aí, Eliel, como é que foi a experiência para você? Para mim é uma realização muito grande construção dessas 25 folhas, né? A concretização disso. Passa um filme na minha cabeça em relação a isso, que a minha primeira folha de avaliação, aos moldes do conscienciograma, um cabeçalho, seção, qualidade, assunto, as questões descritivas, que é a primeira e a última, e as 18 interrogativas, eu fiz em 2010. Depois, 2014, a Dulce, ela faz o livro dela, Vontade, e ela coloca a primeira publicação aos moldes do Conscienciograma. Só que naquela época, eu estava à frente desse trabalho e não tinha ninguém. Então, por isso que ela só falou com relação a mim. Hoje não. Hoje nós temos uma equipe, e isso foi uma construção ao longo do tempo. Tem do Victor Boff, que também fez o livro dele e colocou uma folha de avaliação. Só que essa folha de avaliação já foi trabalhada com uma equipe. Então, isso eu fui vendo essa construção. Então, quando o Léo falou, quando ele foi me procurar, e aí ficou eu, ele e a Silá, nós três,
falando sobre folhas de avaliação, como fazer isso. Depois aí, em 2016, veio os artigos publicados meu e dele a respeito disso. É, 22? Dia 20, em 22, eu erro as datas. Mas o pessoal está aqui me ajudar. E é assim que funciona essa equipe, né? Todo mundo um acerta o outro, que é uma maravilha. Eu gosto muito disso. Então, na verdade, o que acontece? Isso tudo é uma construção que levou bastante tempo para a gente ter massa crítica, ter pessoas para poder fazer neofolhas. E essa aqui vai ser a primeira de várias que nós vamos construir daqui para frente. Eu acho que sempre as diretrizes de uma folha de avaliação, ela precisa estar bem calçada. Tanto é que eu e Léo, nós vamos estar apresentando as políticas. Então, para fazer uma folha de avaliação, ela tem toda uma estrutura técnica para isso fazer. É uma singularidade de escrita. Escrever folhas de avaliação, escrever perguntas que ajude a pessoa a mergulhar na sua intraconsciencialidade é uma escrita singular, é uma escrita específica para isso. E você pode fazer livros com 2.000 questões e assim por diante. Quando isso começar a expandir, porque a 50 mil não é a Consus que tem que fazer, embora o professor Valdo colocou isso no próprio livro, né? Que o ideal seria 50 mil itens ou 50 mil questões para você começar a entender profundamente uma consciência. Então, quando a gente está propondo e dando esse passo inicial, nós estamos o quê? Nos colocando para poder concretizar esse complexo da IC. E aí uma coisa que eu acho muito interessante é muitas pessoas podem se envolver para que esse complexo da Conscius se concretize. Porque o professor Valdo, assim, a gente está com um desafio um pouco maior. Porque quando ele fez a enciclopédia, ele colocou tudo estruturado. Como que é, como deve ser, quais são as ordens, etc. O conscienciograma, nós não temos mais o professor Valdo para dizer, e aí, professor Valdo, não estamos no caminho certo? Tá bem assim? Não temos mais a pessoa, a persona, né, para poder fazer isso. Então, nós estamos construindo isso a partir do consenso e da vivência dos conscienciômetros. E isso exige um alinhamento até revisional dos próprios professores que estão crescendo com isso tudo. Não é fácil fazer uma revisão de uma folha de avaliação, porque isso aconteceu um pouco com o Leonardo, que eu vou trazer quando ele começou a conversar comigo, fazer algumas reuniões comigo. Ele trouxe uma pergunta que ele estava elaborando, e aí eu perguntei para ele, foi uma pergunta. Eu falei para ele, Léo, isso que você está colocando aqui na pergunta, isso serve para qualquer circunstância? Ele falou, não. E por que você fez a pergunta voltado nesse escopo? Ele falou, caracas, você tem razão. Percebe que a revisão não é bem o meu raciocínio. O autor, ele tem um raciocínio próprio. O grande desafio da nossa revisão de folhas de avaliação é como que a gente consegue não mexer no raciocínio da pessoa, mas ajudar a pessoa a elaborar melhor as perguntas, mas sem mudar o raciocínio dela, sem mudar o modo dela pensar sobre aquilo. E eu fiquei pensando muitas vezes, é, qual é o ganho evolutivo disso? E uma das coisas que eu percebi é que não sei se vocês já ouviram falar da irresistibilidade do evoluciólogo. Então, aí fala assim, por que é irresistibilidade? É porque ele fala conforme você tem a sua cognição. Por isso torna irresistível. Porque ele consegue fazer o rapport com você e conhecer você e falar de uma forma que você pode entender. Então, o conscienciograma é um exercício disso. Teve uma vez que eu estava com o Léo numa reunião e eu fiz uma pergunta de uma folha nova minha e ele falou assim: Ah, você pensa dessa forma, né? Falei, como você sabe disso? Está escrito aqui.
E isso é muito rico. Você começa a aprender a entender o raciocínio uns dos outros, de como a pessoa funciona. E quando você começa a entender como que a pessoa raciocina através da elaboração de neofolhas, você começa a ser mais assertivo na sua comunicação com o outro. Porque você entende qual que é o raciocínio da pessoa. Como que ela faz isso? Isso está sendo um grande desafio para toda a equipe de revisores de neofolhas, porque nós estamos aprendendo a como fazer isso, a como identificar o raciocínio do autor, tentar preservar ao máximo esse raciocínio dentro das revisões. E isso, eu fico muito feliz com isso tudo, porque é uma coisa que eu venho desde 2010 e a coisa vem caminhando para cá. E hoje nós temos uma equipe, estou super feliz, né? Que a gente tem hoje uma equipe e a gente deu o primeiro passo, porque é 1% de teoria e 99% prática, né? Esses 25 representam esse 1%. E 1% é importante? É, porque o 1% é o que dá o direcionamento. É para onde você vai. E se você vai para o lugar errado, não vai adiantar nada os outros 99%, porque você está no lado errado. Agora, quando você começa a fazer um caminho claro para onde nós estamos indo, a partir dali é só crescimento cognitivo, de esclarecimento, de desenvolvimento evolutivo. E isso, eu fico muito feliz com isso e com toda a equipe que está formada, porque isso não teria como de acontecer se não tivesse todo mundo junto. Todo mundo. A Conscius, ele tem esse trafor, no sentido da construção em conjunto. Nem sempre, gente, a gente concorda, certo? Não vamos dizer que é tudo flores. Não, as pessoas discordam naquele momento. Só que, em alguns momentos, a gente consegue abrir mão em prol do grupo, em prol da ideia melhor. Às vezes a gente aceita aquele contexto, não muito assim, tranquilo, né? Aquilo passa meio. Mas, de um certo modo, a gente consegue entender, porque é um aprendizado de todo mundo ao mesmo tempo. Então, fazer neofolhas e crescer isso, e a gente está crescendo de uma forma que as especialidades podem ser desenvolvidas dentro da CCCI. Para mim, esse trabalho é um trabalho que espelha muito a Max ProEx, porque eu posso ter várias especialidades, porque hoje na CCCI existe vários gramas. Mas qual que é a diferença do conscienciograma dos outros gramas? É porque eu posso medir uma atividade, eu posso medir uma percepção, eu posso medir uma tarefa, que é diferente de medir uma consciência. Então, quando você mede a consciência, você está mexendo com a maturologia dela, com o desenvolvimento maturológico dela. Então, de que forma essa consciência se manifesta? Quais são as imaturidades? Quais são as maturidades que essa tem? E qual é o crescendo disso? Então, a folha de, de- do conscienciograma, ele obedece esse desenvolvimento evolutivo. E escrever isso não é uma coisa tão simples, né? Não é por acaso que o professor Valdo levou mais de 20 anos para deixar isso concretizado. E também é um dos livros mais engavetado na CCCI. Mas por que é mais engavetado? Porque ele exige esse nível de autorreflexão, ele exige esse nível de você, de autorrealismo consciencial, o quanto que você consegue se ver dentro desse contexto e também desdramatizar essa situação. Então, para mim, é, esse primeiro passo que a gente deu foi um passo gigantesco para a gente poder implementar na CCCI todo esse trabalho. E isso aqui é uma forma de escrita singular, específica, diferente. Fazer um livro, se pegar o conscienciograma, ele tem 1.800 questões interrogativas. Dessas 1.800 interrogativas, em termos de pergunta, nós temos 2.280
perguntas interrogativas. Então, nós temos 2.000 questões, mas perguntas é muito mais do que 2.000. E isso porque nós temos 200 questões que são descritivas, que é a primeira e a 20ª, que são 200 a menos. Então, percebe a riqueza que existe o conscienciograma, a riqueza da gente ousar, porque é uma ousadia evolutiva a gente fazer isso aqui. Fazer aos modos. Tá igual do professor Valdo? Não, tá longe, mas está próximo, é semelhante. E por que eu acho que está próximo e semelhante, né? Pô, de onde você está tirando isso, Liel? É porque nós testamos isso. Nós fizemos com 5 cobaia de neofolhas. E todas elas aconteceu. Então, não importa as perguntas. Eu me lembro um caso da Epifânia, que a folha de avaliação dela é sobre intrafisicologia. E dentro da cobaia do processo dela, veio questões familiares que não estavam nas perguntas. Mas que raio é esse? Você pega uma folha que não tem sobre esse assunto, mas no cobaia apareceu justamente isso. Porque as perguntas, ela pode caminhar para um viés de assistência, interassistência. Então, dentro daquele contexto, no conscienciograma, não importa a questão que você pegue. Tanto é que a gente pode fazer bibliomancia. Pode pegar qualquer um. Aquilo no cobaia vai mostrar a sua realidade consciencial. E é essa realidade dentro do campo autoconscienciométrico e heteroconscienciométrico que é o mais importante, que é o que faz a pessoa se expor de uma forma clara. Ela não está expondo ela está expondo todas as situações, as suas companhias extrafísicas, e a assistência se faz isso. Qual que é o maior desassédio? O maior desassédio é você se mostrar o que você realmente é. Isso não gera assédio depois, porque nós temos o que que o assediador ele faz com a gente? Ele tenta deixar aquilo privado. Olha, só eu que sei disso. Ninguém está sabendo disso, mas ó, cuidado. Isso pode ser revelado. Então você fica na mão do assediador. Agora, quando você, num consim cobaia, num processo de um trabalho como esse, onde a pessoa vai fazer o striptease consciencial, ela se mostra como ela realmente é. Então fica difícil de alguém chantagear você emocionalmente, você colocando o que você realmente é. E não tem nada errado disso, de você ser o que você é. Agora, reconhecer isso publicamente é o maior desassédio que você pode fazer. Tanto é que a primeira folha que eu fiz em 2010 era despertologia, qualidade, desassedialidade, essência prática, desassimilaridade consciencial. Porque o desassédio se faz com a desassim. Então, quando você se faz a desassim, você desacopla com aquele processo, gera o desassédio. E isso é um dos perfis de quem? Do desperto. Quando eu comecei com tudo isso, eu comecei com essa folha de avaliação. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo um desassédio um atrás do outro. E agora, com as produções, nós vamos fazer muito mais. Nós vamos multiplicar esse desassédio. É um desassédio mental somático. Gente, vocês entendem o que eu estou falando? Acho que a partir daí, o que que você acha, Liel, a gente aproveitar todo esse seu, né? Labicon. Ele trouxe um Labicon, né? Aqueceu a gente para coisas muito interessantes para poder pensar a partir da sua experiência, né? Mas aí, o que que você acha da gente começar abrindo um pouco para as pessoas, trazendo, de repente, Eu né? Para a gente tô. poder também inserir a Sim, dúvida das sim, pessoas, né? sim, sim. Certo? Pode. Então, acho que a gente tem agora um espaço aí, né, para poder estar compartilhando, tanto quem está online como quem está aqui presencial. E achei interessante, para complementar uma coisa que você falou, que eu pensei aqui, a glasnost, o fato de você ser transparente, né? E você falou no sentido do desconforto, né? E eu pensei, eu falei, gente, evoluir gera desconforto, né?
A gente nem sempre tudo é agradável, né? Então, olhar para esse desconforto de uma forma positiva, né? Então, para a gente sair de um estágio para o outro, às vezes fica desconfortável e depois você se acomoda numa outra condição. Então, eu acho que esse desconforto fez parte do processo, tanto para escrever um artigo, como para escrever aqui, como vivenciar os poncinhos cobaias. Então, é uma etapa, né? E vamos aí, gente, estamos abertos, então, para as questões. Querem saber mais? Querem perguntar alguma coisa? Quem quiser fazer alguma pergunta, eu levarei o microfone até a pessoa. Só faltou dizer isso. Se quem quiser, quando ninguém quer, eu... Ah, mas... Pera. Bom, em primeiro lugar, parabéns. Realmente é assim, tantas publicações conjuntamente. Acho que a gente é a primeira vez e é como se fosse assim, o crescendo, né? Foi gradual. Todo o empenho que a nossa amiga Nilce trouxe desde o início que ela entrou na Conscius com a tecnicidade, sempre procurando pela cientificidade, e foi muito passito a passito, até que a gente, agora pela primeira vez, a gente tem um âmbito de maior número de publicações, e efetivamente não são apenas publicações de artigos, mas o que a gente vê assim na revista especial nessa glasnost, nessa pequenininha, como diria assim o professor Valdo, é a pílula, aquela pílula que resolve muita coisa. Então, para nós é um marco. Então, o livro, ele vem aí também no encalço. Então, o que a gente está observando é, como a Helena trouxe, é uma maturidade do grupo que vem num crescendo, e a gente tem, só nessas duas publicações, 50% dos voluntários da Conscius envolvidos. Eu fiz esse cálculo, consultei o setor, então nós temos um total de 58 voluntários hoje, e nós temos 26 que estão participando, que são 26 coautores do manual, e desses 26, 18, né? 18 têm publicação na Glasnost. E além desses 18, nós temos mais 7 para fechar os 25, desses 3 são voluntários. Então a gente soma que nós temos, né, 26 mais 3, então nós temos 29 voluntários com publicações nessas duas obras. Isso significa exatamente 50%. E a Nilce está trazendo que tem mais gente aqui que está na publicação da revista. E aí, então, nós passamos a marca dos 51% de voluntários, somando resultados efetivamente em GESCONs, de conscienciometrologia. Então, a minha questão é como é que a gente entende esse movimento que, assim, acompanhando a escala evolutiva, vem num gradiente lá do pré-serenão, isca inconsciente, vai chegando o tenepsista, e aí, pelo que a gente entendeu, quando chega num ponto da desperticidade, dali para frente, pelo que eu entendi, a gente amplia a nossa visão. Agora, aumenta também a perspectiva do trabalho, porque a gente está mais desassediado, auxilia mais. Então, eu queria que vocês compartilhassem aí, né, a mesa, qual é, assim, a visão em termos do grupo que a gente tem enquanto, né, nesse trabalho, junto ao desenvolvimento da especialidade, que é o técnico científico, que é um projeto, é um trabalho, e o outro que é o programa de expansão do conscienciograma. Então, quer dizer assim são trabalhos importantes, são frentes que é para caminharem em paralelo. Como vocês veem isso?
Como é que nós faremos isso? E como é que a gente faz, né? Como é que a gente traz esses novos intermissivistas que tenham a especialidade da conscienciometrologia no seu curso intermissivo? Como é que a gente sinaliza e fala, ei, estamos aqui, venham. Como é que é? Vem para Conscius você também. Então, como é que a gente consegue esse trabalho? Quer passar? Bom, Luimara, muito bom aí o que você está trazendo. Eu acho que, assim, não tinha me dado conta desse percentual, então achei bem interessante. E a Luimara, ela é bastante minuciosa, então ela foi lá, ela conferiu, ela viu a quantidade, ela não é que é verdade, é isso mesmo. E, e é muito importante. É sempre é um desafio muito grande a gente entrar nessa questão da autocientificidade, da tecnicidade. É um trabalho de formiguinha, né? De alguns anos, e assim, eu fico realmente muito assim gratificada de ver isso estar acontecendo, né? E eu vejo assim que a questão realmente das pessoas se motivarem é na hora que começar a ver o resultado em si próprio. Isso que eu penso que é a questão da intraconsciencialidade, da gente estar vendo. O Agora, verbete de hoje. é, o verbete de hoje não foi pensado, mas realmente pegou direitinho ali, né? O binômio da conscienciogramologia e intraconscienciologia, que eu tive a inspiração de escrever esse verbete justamente por ver esse resultado em mim mesma. Eu falei lá na motivação do verbete. Agora, eu queria voltar um pouquinho no que você falou a respeito de trazer os novos intermissivistas que tem a ver com a conscienciometrologia. Aí eu já estava fazendo uma reflexão seguinte: e quem não tem a ver com a conscienciometrologia, de intermissivista, eu penso que todos têm a ver, né? Independente de onde é que esteja, dentro das suas ProEx, dentro das suas programações de vida aqui nessa dimensão, mas olhar para si, né, evoluir é uma meta de todo intermissivista, né? Pela lógica é isso. E se tem essa questão de evoluir, de ver, de aferir o seu nível de maturidade, de se compreender melhor, de avançar, então, na verdade, é uma especialidade transversal para todas elas, ela não é exclusivista. Eu sou, né, da conscienciometrologia porque eu estou numa instituição que estuda isso, né? Pode ser, alguns de nós têm essa proex, mas outros não, mas nem por isso a conscienciometrologia não deixa de ser importante. E voltando dentro da nossa meta, né, André? O André bem ousado, mas eu gostei disso que ele trouxe. Daqui 20 anos estamos com 50 mil. Tá bom, levamos 20 para a gente trazer 1%, mas é 1% muito significativo. Eliel falou isso também. É muito significativo, porque 1%, gente, lembrem da teática. A teática é 1% de teoria e 99% de prática. Mas isso sempre foi reforçado e se trouxe aí pelo propositor da Conscienciologia, que a gente é muito grato, pelo professor Valdo Vieira, exatamente de, olha, não é 1% qualquer, 1% muito importante, e é assim que eu vejo isso. E o André chega aqui e fala para a gente, daqui 20 anos, com 50 mil. Isso é impossível? Não é. Se a gente juntar todas as especialidades, independente de onde elas estejam, para contribuir para que seja feita o nível de aferição, né, intraconsciencial dentro do seu processo, ali da sua especialidade. Então, não é tão complexo assim, se a gente for ver. E a Conscius, né, os especialistas que estão se dedicando a isso agora, têm o papel interassistencial de ajudar essas pessoas a chegarem. Então, independente, você não tem que deixar ser sua especialidade. É conhecer isso daqui para trabalhar
e a conscienciometrologia ajudando. Se vier mais pessoas para ajudar também se motivar, melhor ainda. Mas a ideia é cada vez expandir isso para que as pessoas possam até fazer isso sozinhas. Esse é o processo. E a gente já está começando por aí, tá? Vou deixar para outras pessoas que eu queria falar um pouquinho também dessa revista. Ah, sim, sim. Eu só queria comentar nessa linha que você trouxe que, assim, Nilce, é perfeito, porque é esse o abertismo que a gente já viu na primeira publicação. Nós temos quatro neofolhas que são de cinco neofolhas de autores que não são voluntários da Conscius e temos, inclusive, gente de outro idioma. Nós temos as nossas colegas de Espanha e Portugal, né, que trabalharam. Então, essa marca que o Conscienciograma Expandido já traz, essa marca do abertismo, para fazer realmente essa participação de todas os colegas que tiverem a sua disponibilidade, o seu interesse de produzir uma neofolha. Então, ele alinha com o seu curso intermissivo, a sua temática e vem agregar. Então, ele não precisa, nesse caso, como você mesmo trouxe, né? Não precisa vir a ser um voluntário da IC, mas ele precisa apenas, assim como nós temos na enciclopédia, ele querer fazer parte de um projeto maior. Eu acho que esse é um ponto bem relevante para a gente conseguir aí. Eu acho importante a gente ressaltar que a parceria, né, entre pesquisadores da Conscienciometria e da TENEPS, né, que estão construindo o manual do TENEPS System, o manual não, o conscienciograma do TENEPS System, né? E então cada especialidade pode ter seu conscienciograma também, né? E isso vai agregar muito à conscienciometrologia, né, cada especialidade. Então, grupos, né, Colégio Visível, que tem sua especialidade, as ICs, que têm suas especialidades, tiverem interesse, né, juntar esforços com a Consus aí, né, nós podemos construir vários conscienciogramas de cada especialidade, né, isso aí vai trazer a ProEx, a realização de ProEx de várias pessoas, né. O que eu queria falar é que, ao longo das apresentações aí, eu fiquei pensando uma coisa, que a Conscius, ela traz a questão a Conscius, ela traz a questão da estruturação, a investigação da estruturação da consciência, né? Quando a gente pensa lá no gráfico conscienciométrico, é como ela está estruturada nesse momento evolutivo. Então, ela conseguir saber sobre que bases ela se encontra hoje para ela poder traçar metas para chegar a outros patamares, né? Então, esse é um ponto. Mas eu acho que a escrita das neofolhas, elas também só foram possíveis a hora que se investigou a estrutura do conscienciograma. E eu lembro de você fazendo isso, Eliel. Eu lembro de algumas discussões que a gente teve quando buscou-se entender qual era a estrutura que estava por trás daquelas perguntas. Qual era a estrutura o que variava da pergunta número 1 a número 5, a número 10, depois, como consequência, né, todas as outras folhas. E eu acho que a partir de agora aí entra aquilo que a Nilce falou, da possibilidade, às vezes, futuramente, das pessoas por si só elas conseguirem fazer novas folhas. E isso só é possível quando a gente tem uma estrutura que permite que algo seja replicável. Então, eu acho que esse ponto, esse momento agora, eu acho que ele é muito importante nesse sentido também, porque possibilitou-se um entendimento num nível muito estrutural, de muito alicerce, para que outras coisas sejam construídas a partir disso. Então, essa é a minha reflexão, e aí parabenizar a todos que fizeram parte disso daí. Eu vejo, Dani, que isso realmente faz sentido.
E quando a gente entende a estrutura de como funcionam as coisas, e eu acho que que a Nilce colocou da questão da conscienciometria ser um... E quando começa a entender isso, e a você se torna uma bússola evolutiva. Na ProEx fala muito da bússola, né, como orientação do que se vai fazer. Mas quando você consegue entender estruturas intraconscienciais de como isso funciona, isso fica claro para onde você está indo, o que você tem que fazer, quais são os assistíveis. Então, isso tudo começa a ficar claro dentro desse processo e um exercício da gente empregar e aplicar o paradigma consciencial, levando em consideração a multidimensionalidade, a multiexistencialidade. Então, isso é muito gratificante. E a gente vê hoje, consolidado as 25, é como se assim, é possível. E estamos no caminho. Então, eu só queria lembrar que é 1% da nossa meta, né? Essas 20 folhas de avaliação, mas é 25% do concessiograma, né? São 25 folhas aqui, né? Que a gente pode considerar um avanço na escala evolutiva, né? Outra coisa interessante, né, que o André trouxe é que ele pegou 20 anos da Consus, mais 30 anos do Conscienciograma, dá 50, dividido por 2 dá 25. Então, 25 nós estamos entrando. E não é que é interessante, porque não tem a questão de até 26 anos é o período da preparação, e a partir de 26 anos já entra numa fase, né, que já começa a execução. E é exatamente isso, não é que faz sentido, tá? Mas assim, eu queria falar um pouquinho disso daqui, né? Que eles passaram tanta coisa para falar, e eu sei que esses dois, o Léo e o Eliel, tem tanto conteúdo ali para trazer, mas assim, para quem não teve ainda, desculpa, gente, para quem não teve ainda oportunidade de pegar a revista, então falar um pouquinho dela, sabe? Então ela traz aqui um editorial que ela explica assim, em linhas gerais como é que está estruturada, ou como que é a definição dessas neofolhas. Depois ela traz um índice do jeito que tem o conscienciograma, porque está sendo feito o mais parecido possível com o conscienciograma. O índice dos títulos, né, que é o cabeçalho que vem ali nas folhas de avaliação, das qualidades e dos assuntos das folhas de avaliação, que representa a essência prática. E depois vem as 25 neofolhas, que eu não sei se dá para ver aqui, mas é muito. Gente, se alguém olhar aqui e não estiver muito familiarizado com todas as folhas que tem no conscienciograma, não dá para confundir, não dá para achar a cama das folhas de lá. Então, assim, está muito parecido. E para fazer dessa maneira, houve muito amparo. Então, muita coisa que chegou. Então, ele está trazendo isso, e para ter uma ideia da riqueza que já é isso daqui, então são 25 qualidades, né? 25 essências práticas, só para citar algumas, para vocês verem aí: afetividade, assertividade, atratividade, autodefensibilidade, expressividade, funcionalidade, só estou lendo algumas. Interconsciencialidade, paratecnicidade, perfectibilidade, reflexibilidade, respeitabilidade, sensibilidade, sociabilidade. Então, assim, são 25 qualidades. Só isso aqui já dá muito pano para manga, né? E 5 dessas folhas, o André se referiu ali à questão da tenepsologia, né? Então, tem um projeto em andamento que é o conscienciograma do tenepsista. Dessas 25, 5 fazem parte desse projeto já. Então, já é uma realidade, tá, esse trabalho em conjunto de parceria, né? Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta online que a Patrícia pediu, que é o seguinte. Ela diz assim: Eliel e Leonardo, parabéns. Fiquei pensando ao ouvi-los o quanto a escrita da Neofolha pode ser considerado um treino de autodesassédio,
ao caminho da autodesperticidade. Vocês consideram dessa forma? E aí, Léo, quer responder primeiro, meu companheiro? Se o Léo quiser abrir o microfone e falar, fica à vontade. Tá ouvindo, Léo? Não. Ah, Voltou, ouvi. voltou. Tava bloqueado aqui com a questão do anfitrião, mas já voltou de novo. Olha, eu vou te dizer, Patrícia, quando a gente responde o conscienciograma, já é um desassédio enorme. Às vezes você fica numa folha ali, né? E é demandante, você precisa de muito alto esforço pessoal para conseguir caminhar naquilo, né? A folha de avaliação não é muito diferente disso, não. A gente vê que para mas também tem a maturidade da pessoa na organização do conhecimento para a produção da folha de avaliação. Mas, de qualquer forma, é um exercício cognitivo muito forte. E você entra muito em contato com você, com a sua essência, também na hora que você produz uma folha de avaliação, né? O Eliel costuma dizer que a gente acaba, a partir disso, resgatando algumas variáveis nossas do curso intermissivo. Porque você começa a colocar a sua singularidade na construção da folha, porque é a maneira como você raciocina. Então, esse autocontato que você tem com você, na organização do seu conhecimento, das pesquisas que você está fazendo em relação à folha, ela exige um pouco de desassédio, sim. Eu não sei o quanto, não sei avaliar, mas eu posso dizer para você que sim, eu tenho uma característica importante nesse sentido. Fala aí, Léo. E uma coisa também que eu acho que é importante, foi a Patrícia, o Marconde, que perguntou. Patrícia. Então, Patrícia, assim, uma coisa que é muito sério e importante nesse contexto é que quando você começa a se descobrir consciencialmente quem você realmente é, às vezes com um resgate de cons, a partir desse exercício, de mostrar para você mesmo o que você é consciencialmente, né? Eu consegui perceber algumas maturidades minhas que precisa ser mais utilizada, precisa ser mais exposta, ser colocada e às vezes, quando a gente não exercita a nossa mente para esse tipo de trabalho, a gente acaba ficando menos do que realmente nós somos. Então, é a partir desse trabalho, desse exercício, que você começa a entrar em contato do que você realmente é. E aonde você pode chegar e aonde você pode atingir. E às vezes a gente não se dá conta disso, né? A pastora Marília, que está aqui, né, ela estuda sobre pré-intermissiologia, que é um assunto extremamente complexo, né? Mas ela consegue entender, ela consegue perceber como as coisas se encaixam. Então, isso é um indicador do nosso curso intermissivo, é um indicador de que esse assunto não é estranho para mim. Esse assunto, eu consigo entender sobre esse assunto. Então, essa revelação do que você é realmente leva um nível de desassédio muito grande, de autodesassédio mental somático muito grande. Eu concordo com você. E isso caminha para o processo da despeticidade a partir da temática intermissiva de cada um de nós. Exercer isso é um desassédio em si. Ah, Eu queria só falar mais uma coisa sobre isso, né? Sobre a dispeticidade e a folha de avaliação. Então, quando você constrói, quando você escreve sua folha de avaliação, você está colocando sua cognição ali. E outra coisa, você tem que expandir sua cognição para ampliar a folha de avaliação para vários níveis evolutivos, né? E quando você é cobaia da sua folha de avaliação, isso permite um aprofundamento na sua intraconsciencialidade de forma ímpar, né? E isso permite as reciclagens fenomenais, né? Isso aí eu passei por isso algumas vezes, né? 2 vezes,
e posso dizer que se realmente ajudou na dispersidade, né? Falar uma coisa. Você falou em expansão cognitiva, né? E realmente existe a expansão cognitiva, a gente vai estudando, ampliando para ampliando a pesquisa para estar construindo a folha de avaliação. E uma coisa que eu percebi que eu fui descobrindo, me dando conta e me apropriando no processo da escrita da folha da qualificação de pontos e manifestações e traços que eu desconhecia ou eu considerava, mas o fato dessa pesquisa e dessa ampliação da cognição, a gente vai se apropriando e vai se percebendo e vai qualificando a manifestação de forma lúcida, porque você vai vendo aquele potencial, aquela manifestação, ela é a expressão tanto da funcionalidade e que você com lucidez você vai manifestando e você vai utilizando melhor, né, porque você está lúcido e você está compreendendo aquilo, e do mesmo modo você vai compreendendo aquilo que está faltando com mais clareza. E compreendendo até aquilo que é disfuncional, e isso faz com que a gente tenha um processo cognitivo junto com a estrutura da nossa manifestação, que ela vai sendo ampliada ali e vai sendo. A gente avança ali num processo todo, né? Essa é a experiência que eu tive na construção da minha folha, né? Então tá, muito bom. Gente, é uma alegria, né? Estar aqui com vocês, comemorando esses, né, 2 lançamentos. É muito rico poder estar participando dessas 2 publicações e fiquei muito feliz de ter conseguido entrar no barco, né, das duas, assim, e foi muito legal. E é muito bacana quando a gente consegue identificar a importância do trabalho, sabe, na hora que ele está acontecendo, né? E aí eu estava aí numa fase um pouquinho mais distante, de repente eu vim numa formação, né, do curso, e aí eu falei, meio que campo é esse? Eu não quero ficar fora disso de jeito nenhum, mas não vou perder esse barco nunca. E foi uma alegria poder ter entrado, né, poder ter sido acolhida no desenvolvimento, né, desse trabalho, que eu tenho uma identificação muito grande. E eu vejo assim que são camadas que a gente vai passando, né, ao longo do processo todo. E apesar da gente ter o foco muito no processo da escrita, né, quando a gente fez o curso, né, para poder desenvolver a folha, a gente vai por camadas, né? E o curso não tem o foco específico. Agora nós vamos fazer o nosso Labicon, o nosso Consincobai e tal. Não, mas ele acontece o tempo todo. É o tempo todo, é desde a nossa estruturação, a maneira como a gente estrutura uma frase, a maneira como nós raciocinamos, né? Os nossos vícios de linguagem, às vezes as nossas ausências, né? Então, às vezes, a gente vai lá e nem lembra que a gente pode italicizar palavras importantes, e que a gente tem estrangeirismos, e que a gente tem a técnica da circularidade, né? E que a gente tem o crescendo de maturidade, que a gente esquece da escala evolutiva. A gente vai por blocos, esquece da escala evolutiva, e a gente esquece que a gente tem que conectar uma pergunta com a outra, e a gente pode ficar repetindo muito assunto. Então, o nível de variáveis é muito alto. E é muito interessante porque em todo esse processo a gente precisa reciclar. A gente, às vezes, gente, quer colocar tudo que a gente sabe numa única folha de avaliação. Gente, aí a gente vê que não dá. Não dá, não é possível. Você vai ter que escrever uma sessão, depois você vai ver que uma sessão também não dá. Então, é muito interessante, porque são muitas camadas, e a gente vai abrindo mão, vai flexibilizando, é muito interessante. E ao mesmo tempo, né, o Eliel estava falando ali, funciona, né? A gente põe lá no Consincobar e funciona, mas tem toda essa tecnicidade por trás, não funciona à toa, né? Não funciona de qualquer jeito, né? Até o último minuto, a gente vai passando pelo processo de revisão,
porque a gente também sabe que é um processo de revisão por camadas. Então, quanto mais a gente deixa limpo, mais claro vai ficando aquilo que não está bom até o último minuto, né? Então, assim, é muito interessante essa percepção dessas camadas todas. Ao mesmo tempo, a gente entender que, às vezes, a hora de brigar por alguma ideia e a hora de não brigar por ideia. Então, a gente vai aprendendo muitas coisas no meio do caminho, né? Então, eu recomendo muito que todos tenham a oportunidade, né, de fazer uma folha de avaliação, que tenham as Eu, próprias experiências. eu gostaria de contribuir mais um pouquinho, eu aqui online. Só terminar assim Claro. de, tá? A fala. E aí, assim, gente, eu vejo que essa alegria de poder estar aqui, alegria de poder fazer parte disso, e assim, o tanto que é importante, e aí eu vou dizer assim, como é rico estar fazendo isso em grupo, né? Porque é em grupo que a gente está conseguindo fazer isso. Então, como eu sou grata a todos os colegas que participaram desse processo comigo, assim, em todos os momentos, nos cobaias, nas aulas, nas revisões, nas finalizações de tudo, assim, como é importante, assim, estar em grupo. E eu me sinto muito grata e muito feliz de participar desse grupo. Assim, é um negócio, para mim, é muito forte, muito, muito forte, assim. E ainda bem que eu não perdi o barco, obrigada por estarem aí, né? E eu ter conseguido entrar. Eu acho que isso é muito rico, né? É uma vivência coletiva. é, e só para finalizar, acho que nós estamos aqui também pelo toda a equipe da Consus, sabe? Acho que não é só quem escreveu, é todo mundo que faz parte da Consus hoje, né? E quem fez parte da Consus, assim, para a gente conseguir chegar nesse nível de maturidade que a gente chegou hoje, né? Então, cada um é uma pecinha e eu espero que a gente consiga aí e que todo mundo possa escrever sua folha de avaliação, né? E estar junto nessa obra maior que a gente tem, né? Queria falar isso aí. Legal. Obrigada. Me ocorreu, eu estava pensando aqui, né? Essa questão da maturidade que a gente fala, né? Que a Consul está alcançando. Eu pensei o seguinte: até este momento, a gente raciocinava na resposta das perguntas, né? E a gente vivenciava o laboratório das respostas. Aí a gente passou a vivenciar o laboratório da escrita de uma nova folha de avaliação. Depois a gente passou a vivenciar o laboratório de ser cobaia da sua própria folha, que é um laboratório diferente de ser cobaia de uma folha escrita pelo professor Valdo. Você que escreveu, a cognição é sua, só que outras pessoas estão analisando você a partir daquele viés. E o outro laboratório, então a gente incluiu agora mais 3 laboratórios que a gente pode vivenciar de auto-pesquisa, né? de aprofundamento. É quando você vê uma outra pessoa aprofundando a sua intraconsciencialidade a partir da folha que você escreveu. Então, existem 3 variáveis novas, 3 campos e ambientes novos que foram acrescentados aos ambientes conscienciométricos da Conscius. Hoje, a gente tem 4 laboratórios conscienciométricos a partir de folhas de avaliação que não existiam. 3 foram implementados agora. Então, esses 3 novos, eles produzem cognições novas que você às vezes nem tinha ideia de que era possível. Eu dar um exemplo. E eu acho que isso aconteceu acho que com todos os professores que publicaram folhas. Quando ele viu a folha dele, ele pensou uma coisa, raciocinou as perguntas e o alcance da reflexão que ele dava conta de fazer. Só que quando ele viu uma pessoa respondendo a folha dele com alcance diferente daquilo que ele tinha pensado, como é que essa pessoa pensou isso? De onde é que ela tirou isso? Ela, a partir do laboratório dela, da vida dela, das experiências dela, ela compreendeu aquela pergunta numa perspectiva que a gente nem havia pensado. Acho que todas as pessoas viram isso acontecendo. Então, isso também acrescenta. É, é, Essas 4 variáveis, elas começam a acontecer dentro da Consul. De fato, a gente amadureceu. Se a gente botar na ponta do lápis, isso é uma evidência de amadurecimento institucional enorme.
que a gente está proporcionando para todas as pessoas que estão querendo aprofundar na sua metria, né? Muito legal. Muito bom, Léo. Quantas reflexões, né? Quantas coisas boas. E eu estava aqui pensando na fala de vocês, e acho que a gente trouxe algumas coisas importantes aqui hoje, né? A questão do técnico científico, a questão da pesquisa conscienciométrica, e, por um outro lado, a gente trouxe também o processo da grupalidade, da convivialidade através do voluntariado, para a gente poder exercitar a Maxi ProEx, né? Então, eu acho que é importante, aí eu pensei, né? Essa conscienciometria interassistencial. Então, aí a gente começa vendo através dessas evidências como ela é interassistencial, né? Então, através do processo de produção, a gente teve que lidar com as nossas diferenças, ao mesmo tempo respeitando, valorizando mais o colega, entendendo mais como é que é a cognição de cada um, como é que é a produção de cada um. Então, a gente tem muitas oportunidades através dessas experiências, porque a conscienciometria é focada para a pessoa, para o indivíduo. Mas, mesmo sendo focada para o indivíduo, isso ele acaba sendo, vamos dizer assim, o nosso laboratório, ele acaba sendo um elemento de retribuição, uma forma da gente poder contribuir para a evolução do outro. Porque a partir do momento que eu olho, né, para alguma questão aqui, eu posso me localizar naquele elemento e pode trazer uma reflexão maior, né? Então, é um tipo de escrita reciclogênica, porque ela acaba sendo pela própria reflexão, levando a pessoa a algum nível, né, de mudança de percepção, né? Então é interessante a gente perceber qual é o movimento. A gente pode perceber aqui esse movimento da conscienciometria, né, permeando em todos esses processos. E aí eu queria aproveitar para poder perguntar para vocês, né, aqui dentro da própria aula, como é que a gente vê esses próximos desafios, desdobramento disso tudo? A gente tem lá 50.000, mas a gente tem que dar o outro passo, né? Então a gente tem perspectivas de estar. Surgiu aqui a proposição da gente poder, a Consul está se abrindo mais para os parceiros, né, para as outras especialidades, para a gente ter mais conexões, interespecialidade. Eu acho que isso é uma coisa bacana, que a gente já está. Então, isso é uma forma de expandir, né? Eu acho que é uma forma de sair do seu núcleo e começar a trabalhar com o outro, junto com o outro, produzindo pela conscienciometria. Eu acho que isso pode ser uma outra modalidade de trabalho, né? Que a gente está começando, já vê. Começando, não, já existe isso, né? A gente já faz, mas talvez pensar com mais seriedade nessa condição dessa produtividade com grupos maiores, né? Não sei como é que você. É muito trabalho pela frente, esse grupo precisa crescer bastante, né? E assim, mas por enquanto, né, conforme a gente disse, com o tempo as pessoas vão adquirindo, vão compreendendo isso que a gente já está um pouquinho na frente compreendendo, né? Mas por enquanto, né, a gente para fazer uma folha de avaliação vai ser importante, né, estar adquirindo essas técnicas todas. Então, a partir de agora, a proposta, pelo menos de suporte técnico científico, é para a escrita dessas técnicas, para a publicação dessas técnicas. Inicialmente, né, uma proposição assim na busca de produção de revista Grasnost mesmo com essas técnicas. Futuramente, um manual como esse daqui, que é o manual para chegar no manual da conscienciogramografia, de como fazer isso, desde a elaboração até a escrita é um dos processos, né? É todo o processo de raciocínio, de tudo que está ali por detrás. Então, é trabalhando com isso a partir dos aprendizados, porque a gente vai aprendendo a partir disso. Para o ano passado, a gente já tinha a proposta de fazer uma revista só com a publicação das técnicas. E se começou a escrever, alguns escreveram, tal. Só que aí a gente percebeu que não estava ainda tão maduro assim para poder publicar. Agora já está chegando próximo dessa maturidade, aí o desafio é para o ano que vem já ter isso e continuar com os cursos, porque com os cursos a gente vai também aprendendo e mais pessoas chegando e aprendendo e aumentando essa massa crítica.
Então, a proposta é essa, inclusive, né, deixando aí durante esses dias do evento a quem se identificar com o trabalho, quem quiser, né, ser um dos pioneiros nisso, está nos procurando, né? A gente vai ter uma lista aí de interessados em participar desse processo para os próximos cursos. A gente já tem uma previsão aí de para outubro, a gente está começando uma turma online, segundas-feiras à tarde, para poder, né, os grupos precisam ser pequenos, no máximo 10 alunos, para que consiga todos trabalhar com profundidade. E também, assim que possível, que viável, aí a gente tem que estruturar dentro do próprio grupo, que não é tão grande, dentro do parapedagógico da Consis, uma turma também presencial, assim que possível. Bom, eu vou fazer uma analogia aqui com a verbetografia, né? Quando o Valdo abriu para novos verbetógrafos, né? Ali ninguém achou que ia conseguir escrever verbetes, né? Mas hoje nós temos mais de 1.000 verbetógrafos, né? Chegou a meta de 500, depois 1.000 verbetógrafos. Eu vejo a conscienciografia também da mesma forma. Vai aumentar o número de conscienciográficos, né? E a gente vai poder escrever cada vez mais questões aí de conscienciograma até a gente atingir a nossa meta institucional e até mais ampliar isso, né? Superar. Um desafio, né, André? Que acho que um diferencial que eu vejo que tem da enciclopédia é que uma pessoa para fazer enciclopédia, um verbete, ela pode não ter feito nenhum curso específico da Conscienciologia, né? No caso da folha de avaliação, a pessoa precisa ter uma familiaridade com o conscienciograma. Então, a gente tem vamos dizer assim, um desafio um pouquinho maior, vamos colocar, que é entender desse livro, né? Então, pelo menos já ter aplicado. E aí, aquelas pessoas que acho que têm interesse, elas podem já começar a se posicionar. Quem não fez os cursos, começa fazendo os cursos, porque vai por aí, né? Entender de ter uma familiaridade maior com o livro, aplicando a conscienciometria consigo. Então, a gente tem aí alguma escalada, né? Para poder chegar no trabalho. E acho que é um bom desafio. Mas eu acho que é importante a gente estabelecer essa condição, né? Que hoje é um pré-requisito para você escrever uma folha, você precisa ter essa aplicação. Você já tem que ter aplicado o conscienciograma com você, porque senão não fica viável você fazer uma proposta. Então aí fica já, então eu tenho afinidade, começa correndo atrás já de fazer os cursos, estudando para poder se aproximar, principalmente aquela pessoa que tem já uma identificação com essa linha, com essa especialidade, né? E tudo é viável, acho que a proposta é isso mesmo, né? Muita tecnicidade. Vou falar aqui, desculpa. É muita tecnicidade, né? Então, a escrita, ela é um aprofundamento. Então, foi todo o Eliel aí é um mestre desse, né, detalhismo, assim, da exaustividade, né? Se deixar, ele se perde lá dentro, de tanto detalhe, a gente fica puxando o Eliel de volta, o Eliel volta, né? Mas aí toda a equipe tem essa, né, característica, a nossa equipe ela tem essa característica, né, da tecnicidade, o Eliel puxa aí muita coisa, porque ele realmente se dedica, o Léo também, a Nilce, nós todos, né, que estamos na equipe aí, mas o Eliel, ele tem essa coisa de ir puxando, né, ele vai que num nível de detalhismo aí, a exaustividade. E é muito interessante a gente entender isso, por quê? Porque não é uma simples pergunta, não é uma pergunta de qualquer maneira. E aí a gente vai entendendo, quanto mais a gente estuda o conscienciograma, mais a gente compreende a profundidade do pensamento do professor Valdo, quanto ele foi técnico, o tanto que ele foi profundo, o tanto que ele procurou tirar, né, os neologismos facilitando a vida das pessoas, que já é muito complexo, né? E, ao mesmo tempo, é muito interessante a gente escrever fazendo perguntas. Então, é muito interessante. Então, assim, eu vejo, assim, é importante estudar,
O livro, a gente que já entende bastante, né, de conscienciograma, porque a gente está aqui já há alguns anos pesquisando, né, estudando conscienciograma mesmo, dando aula de conscienciograma. Quando a gente começou esse trabalho, a gente foi em camadas que a gente não tinha ido antes. Aí a gente foi entender a conexão entre as palavras, por que que o Valdo usava isso e não aquilo. E aí, e está sendo um universo. Então, a gente convida, né, as pessoas que tenham esse interesse, que possam se juntar a nós e entender o quão interessante é essa oportunidade de escrita, né, técnica, e e quanto ela é profunda e interessante, né? É, Então, fica aí o convite, né, É, para todo hoje já nós temos muitos recursos, né? Por exemplo, Conscienciografia, que tem todas essas técnicas, e a Enciclopédia da Conscienciologia. Quando o Valdo começou a escrever o Conscienciograma, não tinha todo esse conhecimento. Hoje nós temos uma Enciclopédia da Conscienciologia com muito conhecimento, muita questões da Conscienciologia, né? E o meu verbete de segunda-feira é justamente sobre isso, a interação da construção conscienciogramográfica com a enciclopédia da Conscienciologia. Então, isso é um facilitador enorme para a gente escrever as novas questões, novas questões de conscienciograma, né? E isso vai dinamizar o nosso processo, nosso trabalho, né, de escrita. Muito bem lembrado. Então, a gente lembrando, né, que a gente vai ter, os colegas vão estar com verbetes, né, e eles compõem, foi tudo pensado estrategicamente também, para trabalhar com temas que vão ajudar nesse entendimento desse processo todo. Então, a gente tem aqui, amanhã, a tertúlia né, com a professora Epifânia, que está aqui presente, que é o binômio autocrítica e análise conscienciogramática. Ah, que bacana, consciência gramática. No caso, dia 5/7, a escrita conscienciogramológica. E cadê a sua? A minha não está ainda. Ah, está mais abaixo. Aqui. Aqui. No dia 6/7, a interação conscienciogramografia, neoenciclopedismo. Então, a gente tem temas bem importantes que estão dentro desse. Oi? Acho que não está aqui. Aqui? É. Não está aqui. Deixa eu ver se eu acho. Ah, é. É com a da Patrícia, exatamente. Lembrando. Dia 7 a gente tem com Cinco Baia com a professora Patrícia. Então, a gente tem aí uma gama de temas importantes nesses dias. Então, é bem exaustivo, né? Vamos aproveitar. Amanhã de manhã tem o ciclo mental somático com o lançamento do livro, né? Com o lançamento do nosso manual e com a professora Nilce e a professora Luimara. Domingo temos de manhã, né, a mini tertúlia com a professora Olimara, falando dos 30 anos do conscienciograma e os 20 anos da conscienciometria, né? Então, colocando isso numa escala. Isso, né? Sim, nós estamos falando por enquanto dos eventos científicos, né? E amanhã à noite, lógico, que aí eu queria chegar no evento de amanhã. No sábado à noite, né? Amanhã, a partir das 17 horas, a gente vai ter toda uma comemoração mesmo, né? Aí é o processo de interação com o grupo, com as pessoas que tiveram contato já com o próprio conscienciograma, a gente tem convidados especiais para poder estar falando um pouquinho desse processo, né, da importância do conscienciograma no processo evolutivo de todos nós. Aí não é, aí ele extrapola a condição da consciência, né? E aí, aproveitando esse momento, a consciência como, vamos dizer assim, como receptáculo, né, desse processo de estudos da própria conscienciometria, vai estar também apresentando melhor, né, os outros projetos que ela tem, desde o próprio prosseguimento, né, com a própria publicação, apresentando para as pessoas que não estão aqui hoje, né, como é que foi a escrita conscienciogramográfica, e vamos ter um coquetel. Oi? Com 5 baias, isso, mas além disso, só terminando amanhã. Nós teremos no final um coquetel que é aberto, né? Que vocês podem, o importante é que vocês preencham. Quem for participar, que vocês possam preencher para que a gente possa estar com o ambiente, vamos dizer assim, disponibilizado, com acomodações adequadas, né? Não é isso? E a gente tem um número, o auditório tem um número restrito, né?
E nós temos também um coquetel que a gente vai oferecer. Então é importante que as pessoas se manifestem, preencha quem vai estar presente conosco. E vai ser muito bom ter o máximo de pessoas lá com a gente comemorando essa data importante. E os Consim Cobaias, né? Então nós vamos ter o Consim Cobaia no domingo à tarde, por conta do Jogo do Brasil, a gente vai ter um Consim Cobaia que inicia às 15 horas, terminando às 17 horas. E nos demais dias, segunda e terça-feira, iniciando às 15 horas, terminando às 18h30. E após as 18h30, a gente já vem aqui com o próprio simpósio. Então, a pessoa que vem pode participar do Consim Cobaia e pode ter as atividades, né? Que aí a gente vai estar trabalhando com os artigos, a apresentação dos artigos. Esses artigos que a professora Nilce comentou aqui, a professora Helena, vão ser apresentados com maior detalhes com os autores sobre essa temática. Esses eventos, gente, gratuitos, tá? Disponíveis nessa semana, então todo mundo pode aproveitar o máximo possível dessas oportunidades. Pode falar. Os agradecimentos, as parabenizações online, né? Então, Ana Seno, parabéns à equipe e todos os envolvidos na escrita das Neofolhas. É uma alegria fazer parte desse projeto, dizer que aprendi muito nesse processo e quanto estive como consim cobaia de minha própria folha. Elizabeth Pigoso, parabéns a toda a equipe da Consus e muita gratidão pelas incansáveis orientações que me possibilitaram desenvolver uma folha. Da Patrícia Pandolfo, parabéns pessoal pela teática conscienciométrica. Nádia Naira, isso é uma grande Verpom grupal, parabéns pela Verpom, pela GESCOM. E o Flávio Amado diz parabéns a Consus e seus voluntários, evidencia a maturidade do grupo. Excelente GESCONs, trabalho muito sério e importante. Poxa, muito agradecida. Muita energia boa. Importante que quem se sentir instigado em escrever a sua folha e não tem o pré-requisito, agora em setembro vai começar uma turma online do Conscienciograma Sem Drama, então o pessoal pode já procurar se inscrever e já ir adiantando. São as primeiras cognições, porque depois, em outubro, o curso para escrita da Neofolha ele começa. Então, se ele começar agora em setembro, ele já ganha o pré-requisito, né? Para poder se inscrever. É uma ótima pedida essa que a Helena colocou. A gente tem, quem não conhece o Conscienciograma Sem Drama, é um curso muito bacana de se fazer, porque você estuda folha a folha do livro, não é isso? Pergunta a pergunta, então, na realidade, cada questão ela é detalhada e isso ajuda na cognição. E ao final do curso, a gente faz justamente o gráfico conscienciométrico, você vai lendo e cada um vai avaliando aquela questão e vai dando nota. Então, ao final do curso, você já tem um primeiro gráfico para você se olhar ali no espelho e ter uma noção de como é que estão as suas pontuações dentro da escala evolutiva. E vale a pena. E muitas pessoas que tinham dificuldade, que eu vejo, de fazer esse trabalho sozinho, com o Conscienciograma Sem Drama, com o grupo, a gente tem todo um apoio, então o processo funciona. Ele vai. Quem não conseguia responder, às vezes vai no grupo e o negócio anda, e quando você viu, ele termina. Perfeito, perfeito. Pode fazer, desculpa. Pode se inscrever no curso com o olhar para a construção da folha, para entender a metodologia, a estrutura da própria folha, das questões. Pronto, pode ficar. Bom, então eu acho que aqui, pelo que eu estou vendo, a gente está chegando no nosso horário, é isso? Né? Então nós vamos procurar, aí agradeço, acho que se alguém tem alguma questão a mais, não, né? No online, não. Carol e da Ana Isabel. Ah, muito bom. Colegas nossos, né? Isso que eu ia falar, colegas nossos. Isso, Não, isso. só ressaltando que elas Sim. também fazem parte dessa história, tanto das Perfeito, Neofolhas perfeito. como aqui do Manual do Conscienciograma. Colegas, autoras que estão aqui participando.
E então tá bom, gente. Então a gente só tem a agradecer aqui, né? Esperamos vocês então amanhã de manhã, não é isso? No ciclo, para a gente poder comemorar juntos e fazer mais essa etapa, né, de aprofundamento conscienciométrico e gratidão a todos, né? Gratidão a todos que estão presentes no online, a todos aqui e vamos para a próxima. Muito bom. É sim. É sim. Nós vamos tirar uma foto aqui grupal.